68 anos de vida, e eu jamais imaginei que seria humilhada por uma nora dentro da minha própria casa. Meu nome é Aparecida Pereira. Moro aqui em Juiz de Fora há décadas e preciso desabafar com vocês sobre o dia que mudou completamente a minha vida. Um dia comum de terça-feira que começou normal e terminou com meu mundo virado de cabeça para baixo. Vocês sabem quando a gente acorda achando que vai ser mais um dia qualquer? Pois foi exatamente assim. Levantei cedo, como sempre faço. Coloquei meu roupão florido, aquele que ganhei da minha irmã no aniversário, e fui direto para a cozinha preparar o café da manhã. O cheiro do café passando sempre me acalma. Me traz aquela sensação de lar que eu tanto valorizo. Estava cortando o pão francês que comprei na padaria do seu João na esquina quando escutei os passos da Patrícia descendo as escadas. Patrícia é a esposa do meu filho Bruno. Eles moram comigo desde que meu querido marido Osvaldo morreu, há 3 anos. No começo, pensei que seria uma bênção ter companhia em casa, especialmente com minha netinha Larissa correndo pelos corredores, enchendo de vida aqueles cantos que ficaram tão silenciosos depois que perdi meu companheiro de uma vida inteira. Osvaldo era meu porto seguro, meu melhor amigo, meu confidente. Quando ele partiu, senti como se uma parte de mim tivesse ido junto. Bruno sempre foi um bom filho, trabalhador, responsável, me ajudava com as contas da casa e nunca me deu trabalho quando era adolescente. Lembro quando ele trouxe a Patrícia para me conhecer pela primeira vez. Ela parecia tão educada, tão carinhosa. Chamava-me de Dona Aparecida com aquele jeitinho respeitoso, elogiava minha comida, perguntava sobre minha saúde. Eu cheguei a pensar que tinha ganhado uma filha, mas as pessoas mudam, não é mesmo? Ou talvez elas apenas mostrem quem realmente são com o tempo. Nos primeiros meses foi tudo tranquilo. Patrícia me ajudava com a limpeza, cozinhávamos juntas aos domingos, conversávamos sobre receitas e sobre como criar a Larissa. Ela trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade. Vendia umas peças bonitas para senhoras da minha idade. Até comprei alguns vestidos com ela. Achei que seria uma forma de apoiar minha nora. Gradualmente, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram pequenos comentários. Ela reclamava que eu deixava a televisão muito alta, que eu acordava muito cedo e fazia barulho, que meus temperos eram fortes demais para o estômago dela. Depois começou a questionar minhas decisões na casa. Por que eu comprava esse produto de limpeza e não aquele? Por que eu escolhia esse horário para passar roupa? Por que eu recebia Dona Conceição, minha vizinha e amiga de décadas, toda quinta-feira para tomar café? Bruno não percebia nada. Chegava cansado do trabalho na oficina mecânica, tomava banho, jantava e dormia cedo. Nos fins de semana queria descansar, assistir futebol, brincar com a filha. Quando eu tentava comentar alguma coisa sobre o comportamento da Patrícia, ele dizia que eu estava exagerando, que ela estava apenas se adaptando à casa, que eu precisava ter paciência. Paciência eu sempre tive, meu filho. Criei você e seus irmãos com muita paciência. A situação foi piorando devagarzinho. Patrícia começou a reorganizar a casa do jeito dela. Mudou os móveis de lugar sem me consultar, trocou as cortinas da sala, colocou objetos dela em todos os cômodos, como se estivesse marcando território. Quando eu protestava, ela sorria e dizia que estava apenas modernizando o ambiente, que casa de família precisava de renovação. Bruno concordava com ela. Dizia que as mudanças estavam bonitas, que a casa precisava mesmo de uma cara nova. Eu me sentia cada vez mais estranha na minha própria casa. Aquela casa onde vivi os melhores anos da minha vida, onde criei meus filhos, onde chorei e sorri, onde construí memórias preciosas com meu marido. De repente parecia que eu era uma intrusa, uma visita indesejada que estava atrapalhando os planos dos donos da casa. Mas o pior ainda estava por vir. Naquele dia fatídico de terça-feira, eu estava na cozinha preparando meu café da manhã como fazia há décadas. Peguei o pão que estava sobre a tábua, cortei uma fatia generosa e estava passando margarina quando senti uma dor aguda na minha mão. Patrícia havia me dado um tapa mesmo, como se eu fosse uma criança desobediente que estava fazendo algo errado. Fiquei paralisada. Olhei para ela sem entender o que estava acontecendo. Minha mão doía e estava vermelha onde ela havia batido. Patrícia me encarava com uma raiva que eu nunca tinha visto antes.
Os olhos dela pareciam cuspir fogo. Ela gritou comigo, disse que eu era egoísta, que não pensava na família, que estava pegando o pão que era para o lanche da Larissa na escola. Tentei explicar que havia comprado 2 pães na véspera, que tinha pão suficiente para todos, que eu sempre pensei na família antes de pensar em mim. Mas ela não quis escutar. Continuou gritando, dizendo que eu estava mentindo, que eu sempre inventava desculpas, que eu precisava aprender a respeitar as regras da casa. Foi nesse momento que Bruno apareceu na cozinha. Pensei que meu filho ia me defender, que ia colocar ordem na situação, que ia conversar com a esposa sobre o jeito desrespeitoso que ela estava me tratando. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Bruno olhou para mim, olhou para a esposa e disse as palavras que cortaram meu coração como um punhal. Agora quem manda nessa casa é a minha esposa. O que você quiser comer, você tem que pedir a ela primeiro. Ela que decide o que cada um pode ou não pode fazer aqui. Senti o mundo desabar na minha cabeça. Meu próprio filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu criei com tanto amor e dedicação, que eu protegi de todos os perigos do mundo, estava ali na minha frente me humilhando da pior forma possível. Estava me tirando a autoridade dentro da minha própria casa. Estava me colocando numa posição de submissão diante de uma pessoa que havia acabado de me agredir fisicamente. Respirei fundo, muito fundo. Precisei de toda a minha força interior para não desabar ali mesmo, para não chorar na frente deles, para não mostrar o quanto aquilo estava me destruindo por dentro. Olhei nos olhos do meu filho e vi um homem que eu não conhecia. Olhei para minha nora e vi uma mulher que havia tirado a máscara de vez, que estava mostrando sua verdadeira face depois de anos fingindo ser outra pessoa. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia aceitar aquilo. Não ia baixar a cabeça. Não ia me submeter a essa situação degradante. Ia fazer alguma coisa para recuperar minha dignidade e mostrar para eles que uma senhora de 68 anos não é uma pessoa descartável, que pode ser pisoteada e humilhada impunemente. Vocês querem saber o que eu fiz? Querem descobrir como uma vovó aparentemente indefesa conseguiu virar o jogo e dar a volta por cima numa situação que parecia impossível de resolver? Então continuem acompanhando minha história, porque o que vem pela frente vai surpreender vocês tanto quanto surpreendeu minha própria família. Aliás, me contem nos comentários de que cidade vocês são. Adoro conhecer pessoas de lugares diferentes e saber que há gente boa espalhada por todo o nosso Brasil. E se vocês estão gostando da minha história, não esqueçam de se inscrever no canal Vovó Lembrou, porque tenho muitas outras histórias para compartilhar com vocês, histórias de vida real, de pessoas reais como eu e como vocês. O que aconteceu depois daquele dia mudou completamente minha vida e a vida da minha família. Descobri coisas que eu nem imaginava que existiam. Tomei atitudes que eu nunca pensei que seria capaz de tomar. E aprendi lições que levarei para o resto da vida. Mas para entender direitinho como tudo se desenrolou, vocês precisam conhecer todos os detalhes da minha jornada. Depois daquele momento terrível na cozinha, subi para o meu quarto com as pernas bambas e o coração acelerado. Fechei a porta devagar, me sentei na beirada da cama e deixei as lágrimas escorrerem livremente pelo meu rosto. Eram lágrimas de tristeza, de raiva, de decepção e principalmente de incompreensão. Como havia chegado até ali? Como minha vida havia virado de cabeça para baixo de uma forma tão cruel? Comecei a relembrar todos os sinais que eu havia ignorado nos últimos meses. Agora tudo fazia sentido. As mudanças sutis no comportamento da Patrícia não tinham sido coincidência. Ela havia planejado tudo cuidadosamente, devagar, como uma estratégia de guerra. Primeiro conquistou a confiança do Bruno, depois começou a me desqualificar aos poucos, plantando dúvidas na cabeça dele sobre minha capacidade de cuidar da casa, sobre minha idade, sobre minha utilidade. Lembrei de uma conversa que escutei por acaso 3 semanas antes. Estava regando minhas plantas na varanda quando ouvi vozes vindas do quarto deles. Patrícia falava baixo, mas consegui captar algumas frases. Ela dizia que eu estava ficando esquecida, que deixava o fogão ligado, que não conseguia mais fazer as coisas direito. Bruno respondia que eu sempre fora cuidadosa, mas ela insistia que pessoas da minha idade precisavam de supervisão.
Na época, achei que era preocupação genuína. Até fiquei tocada pensando que minha nora se importava comigo. Que ingênua eu fui. Ela estava preparando o terreno, plantando sementes de dúvida na mente do meu filho para justificar o que estava por vir. Estava me pintando como uma senhora incapaz, que precisava ser controlada e monitorada. A estratégia dela foi brilhante, tenho que admitir. Começou questionando pequenas coisas. Por que eu colocava sal demais na comida? Por que eu esquecia de trancar a porta dos fundos? Por que eu demorava tanto no supermercado? Bruno começou a me observar com outros olhos, procurando defeitos que antes ele nem notava. Patrícia havia conseguido fazer meu próprio filho duvidar da própria mãe. Depois veio a fase de assumir responsabilidades que sempre foram minhas. Ela começou a fazer compras sem me consultar. Dizia que era para me poupar do trabalho pesado. Assumiu o controle das contas da casa, argumentando que entendia melhor de organização financeira por trabalhar no comércio. Reorganizou a despensa, a geladeira, até mesmo meu guarda-roupa, sempre com a desculpa de estar me ajudando. Bruno aplaudia cada iniciativa. Dizia que tinha sorte de ter uma esposa tão prestativa, tão cuidadosa com a família. Eu tentava protestar, explicar que não precisava de ajuda, que sempre cuidei da minha casa sozinha. Mas minha voz era abafada pelos elogios que ele fazia à organização da Patrícia, à dedicação dela, ao jeito moderno que ela tinha de fazer as coisas. Comecei a me sentir inútil na minha própria casa. Minhas receitas tradicionais foram substituídas pelas que ela aprendeu na internet. Minha forma de dobrar roupas estava errada. Ela mostrava jeitos mais eficientes. Meu método de limpeza estava ultrapassado. Ela trazia produtos novos que funcionavam melhor. Aos poucos, fui perdendo espaço, autoridade e reconhecimento. A situação piorou quando Patrícia começou a controlar minhas saídas. Dizia que não era seguro uma senhora da minha idade andar sozinha pelas ruas, que os tempos estavam perigosos, que eu poderia passar mal longe de casa. Bruno concordava. Achava que ela estava certa em se preocupar comigo. Então, eles estabeleceram que eu só poderia sair acompanhada ou com autorização prévia. Deixei de visitar minhas amigas sem avisar. Não podia mais ir à igreja nos horários que eu quisesse. Até mesmo minhas caminhadas matinais, que sempre foram sagradas para mim, passaram a ser questionadas. Patrícia sugeria que eu caminhasse no quintal mesmo, que era mais seguro, mais prático. Bruno apoiava. Dizia que o quintal era grande o suficiente para eu me exercitar. Minha liberdade estava sendo podada como se eu fosse uma criança irresponsável. Decisões que sempre tomei sozinha, agora precisavam passar pelo crivo deles. Roupas que eu queria comprar eram analisadas quanto ao custo-benefício. Comidas que eu desejava cozinhar eram avaliadas quanto à adequação nutricional. Programas de televisão que eu gostava de assistir eram considerados inadequados para minha faixa etária. O controle se estendeu também às visitas que recebia. Dona Conceição, minha vizinha e amiga há mais de 20 anos, começou a ser tratada com frieza pela Patrícia. Ela reclamava que Dona Conceição falava alto, que atrapalhava o descanso da família, que ficava muito tempo na casa. Bruno disse que eu precisava estabelecer limites nos horários das visitas, que casa de família não podia virar ponto de encontro. Gradualmente fui perdendo contato com pessoas queridas. Irmã Rosângela, da igreja, ligava menos porque sempre encontrava algum impedimento quando queria me visitar. Benedita, minha prima, desistiu de me convidar para almoços porque eu sempre tinha que conferir se podia sair, se não atrapalhava a rotina da casa. Meu círculo social foi encolhendo até quase desaparecer. O isolamento me deixava ainda mais vulnerável às manipulações de Patrícia. Sem contato externo, sem outras perspectivas, comecei a aceitar que talvez ela tivesse razão sobre algumas coisas. Talvez eu estivesse mesmo ficando esquecida. Talvez meus métodos estivessem realmente ultrapassados. Talvez eu precisasse mesmo de orientação e supervisão. Essa dúvida sobre mim mesma foi o que mais me machucou. Durante 68 anos, confiei na minha capacidade de julgar situações, de tomar decisões, de cuidar da minha vida. Havia criado filhos, administrado uma casa, superado dificuldades, enfrentado perdas. Sempre fui uma mulher forte e independente, mas ali, naquela situação,
Comecei a questionar até mesmo minha própria sanidade. Bruno mudou completamente comigo. O filho carinhoso que sempre me consultava sobre tudo virou um homem distante que mal olhava nos meus olhos. Nossas conversas ficaram superficiais, limitadas a cumprimentos educados e questões práticas. Ele parou de me perguntar sobre meu dia, sobre meus sentimentos, sobre minhas necessidades. Era como se eu tivesse me tornado transparente dentro da minha própria casa. As refeições em família se transformaram em momentos de tensão. Eu comia em silêncio enquanto eles conversavam sobre planos, sobre trabalho, sobre a educação da Larissa. Quando tentava participar das conversas, Patrícia me cortava educadamente ou mudava de assunto. Bruno não percebia, ou fingia não perceber. Minha opinião deixou de ter importância. Minha presença virou apenas tolerada. A pequena Larissa, minha netinha adorada, também foi afastada de mim. Patrícia dizia que eu mimava demais a criança, que dava doces em excesso, que contava histórias que assustavam. Estabeleceu regras sobre quando e como eu podia interagir com minha própria neta. Bruno concordava que limites eram necessários, que educação moderna exigia métodos diferentes dos que eu conhecia. Perdi até mesmo o direito de ser avó do jeito que eu queria. Não podia mais contar as histórias que minha mãe contava para mim. Não podia fazer os bolinhos especiais que sempre preparei para as crianças. Não podia sequer pentear os cabelos da Larissa sem supervisão. Patrícia argumentava que estava protegendo a filha, garantindo que ela recebesse cuidados adequados e seguros. Durante meses aguentei calada essa situação degradante. Esperava que fosse uma fase, que as coisas melhorassem com o tempo, que Bruno enxergasse o que estava acontecendo. Consolava-me pensando que pelo menos tinha um teto sobre a cabeça, comida na mesa, família por perto. Muitas senhoras da minha idade estavam sozinhas em asilos ou apartamentos minúsculos. Mas naquele dia terrível, quando Patrícia me bateu e Bruno me humilhou publicamente, entendi que havia ultrapassado todos os limites do aceitável. Não era mais uma questão de convivência difícil ou de adaptação familiar. Era uma questão de dignidade humana, de respeito básico que qualquer pessoa merece, independente da idade que tenha. Aquele tapa na minha mão doeu muito mais do que fisicamente. Foi um tapa na minha história, na minha experiência, na minha condição de ser humano digno de consideração. E as palavras do Bruno foram ainda piores. Ele havia me destituído oficialmente de qualquer autoridade dentro da casa que eu havia construído com tanto amor e dedicação. Sentada ali no meu quarto, enxugando as lágrimas e tentando processar toda aquela situação surreal, comecei a entender que precisava tomar uma decisão drástica. Não podia continuar vivendo daquela forma. Não podia aceitar ser tratada como um estorvo, como uma pessoa de segunda categoria que dependia da boa vontade alheia para existir. Foi nesse momento de dor profunda que algo dentro de mim despertou. Uma força que eu não sabia que ainda possuía. Uma determinação que julgava ter perdido com a idade. Enxuguei as lágrimas, levantei da cama e comecei a planejar minha saída daquela situação humilhante. Não sabia ainda exatamente como, mas sabia que não ia me conformar com aquilo. Levantei da cama com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de medo e coragem que eu não sentia há muito tempo. Abri o armário devagar e comecei a tirar algumas roupas, dobrando-as com cuidado sobre a cômoda. Não era fuga, era libertação. Cada peça que eu separava representava um passo em direção à minha dignidade perdida. Peguei minha bolsa preta, aquela que uso nas ocasiões especiais, e coloquei dentro os documentos mais importantes: certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, cartão do banco, algumas fotos antigas do Osvaldo e dos meninos quando eram pequenos. Essas fotografias eram meu tesouro mais precioso. As únicas coisas materiais que realmente importavam para mim naquele momento. O barulho da casa continuava lá embaixo. Escutei Patrícia falando ao telefone com alguém, provavelmente contando vantagens sobre como havia me colocado no meu lugar. Sua voz soava vitoriosa, satisfeita, como se tivesse acabado de conquistar um território importante. Bruno estava assistindo televisão na sala. O som do futebol ecoava pelos corredores. Vida normal para eles, catástrofe pessoal para mim.
Sentei na penteadeira onde me arrumava todas as manhãs há décadas e olhei meu reflexo no espelho. Cabelos grisalhos um pouco desarrumados, olhos vermelhos de tanto chorar, rugas que contavam histórias de alegria e sofrimento. Quem era aquela mulher que me encarava? Será que eu havia me tornado mesmo aquela pessoa frágil e dependente que eles queriam que eu fosse? Lembrei da minha mãe, Dona Josefa, que morreu aos 82 anos mantendo sua altivez até o último dia. Ela sempre dizia que mulher com personalidade não se deixa pisar por ninguém, que idade é número e dignidade é caráter. Mamãe teria ficado envergonhada de me ver naquela situação, aceitando humilhação sem reagir, permitindo que pisoteassem sua filha daquela forma covarde. Terminei de arrumar minha bagagem pequena, apenas o essencial para alguns dias. Não sabia ainda para onde ia, mas sabia que não podia passar mais uma noite naquela casa sentindo-me uma intrusa. Coloquei meu casaco azul marinho, aquele que o Osvaldo disse que ficava lindo em mim. Calcei meus sapatos pretos mais confortáveis e respirei fundo antes de descer as escadas. Na sala, Bruno estava concentrado no jogo, torcendo para seu time como se nada tivesse acontecido. Patrícia organizava uns papéis na mesa da cozinha, cantarolando baixinho uma música que não reconheci. A normalidade deles contrastava brutalmente com o turbilhão de sentimentos que eu estava vivendo. Para eles, eu já tinha sido colocada no meu devido lugar, e a vida podia seguir tranquila. Parei na porta da sala e disse simplesmente que ia sair. Bruno nem tirou os olhos da televisão. Apenas acenou com a cabeça como quem autoriza uma criança a brincar no quintal. Patrícia veio até a sala, me olhou de cima a baixo notando minha bagagem e perguntou se eu ia visitar alguém. Respondi que ia sim, mas não especifiquei quem. Ela sorriu daquele jeito falso que eu já conhecia bem e disse para eu não demorar muito porque ela precisava saber onde todos estavam. Saí pela porta da frente carregando minha pequena mala e minha bolsa. O sol da tarde batia no meu rosto e por um momento senti uma vertigem, uma sensação de estar fazendo algo completamente louco. Aos 68 anos, estava saindo da minha casa sem destino certo, sem planos definidos, apenas com a certeza de que não podia continuar vivendo daquela forma. Caminhei pelas ruas do meu bairro olhando tudo com outros olhos. A padaria do seu João, onde comprava pão há anos, a farmácia da Dona Lúcia, onde buscava meus remédios, a banca de jornal do Carlinhos, onde sempre parava para conversar sobre as notícias. Lugares familiares que de repente pareciam diferentes, como se eu os estivesse vendo pela primeira vez. Cheguei até o ponto de ônibus e sentei no banco de concreto tentando organizar meus pensamentos. Algumas pessoas passavam apressadas, voltando do trabalho. Crianças correndo atrás de pipas, vida acontecendo ao meu redor enquanto eu me sentia completamente perdida. Uma senhora mais ou menos da minha idade sentou ao meu lado e começamos uma conversa casual sobre o calor, sobre os preços do mercado, sobre as dificuldades da vida. Ela me contou que morava sozinha num apartamento pequeno desde que enviuvou, que às vezes se sentia solitária, mas que preferia sua independência a depender dos filhos. Disse que liberdade era a coisa mais importante para uma mulher da nossa idade, que não podíamos deixar ninguém decidir como viveríamos nossos últimos anos. Suas palavras ecoaram dentro de mim como um sino tocando na hora certa. Quando o ônibus chegou, despedi-me dela e continuei sentada no ponto. Ainda não sabia para onde ir, mas suas palavras tinham plantado uma semente de esperança no meu coração. Talvez existisse vida além daquela humilhação diária. Talvez eu pudesse reconquistar minha dignidade e minha paz. Lembrei da pensão Boa Vista, no centro da cidade. Conhecia o local porque passava na frente quando ia ao médico ou fazer compras nas lojas do centro. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, com varandas floridas e um letreiro simpático na entrada. Seu Antônio, o proprietário, sempre cumprimentava as pessoas com educação quando elas passavam na calçada. Peguei o próximo ônibus que ia para o centro. Durante a viagem, observei a cidade pela janela, os prédios, as árvores, as pessoas nas paradas. Juiz de Fora sempre foi minha casa. Conhecia cada cantinho, cada rua, cada praça. Mas naquele momento, estava vendo tudo como se fosse uma turista. Alguém que chegava pela primeira vez e precisava descobrir onde se encaixar.
A pensão ficava numa rua tranquila, arborizada, próxima à praça da estação. Desci do ônibus com o coração batendo forte e caminhei os poucos metros que me separavam da entrada. O prédio de 3 andares tinha uma fachada amarelo claro com detalhes em branco, janelas com venezianas azuis e uma pequena placa discreta anunciando quartos disponíveis. Toquei a campainha e aguardei. Seu Antônio atendeu pessoalmente. Um senhor alto e magro, cabelos brancos bem penteados, óculos de armação dourada e um sorriso gentil. Quando expliquei que precisava de um quarto, ele me convidou para entrar e conhecer as acomodações disponíveis. O hall de entrada era simples, mas aconchegante, com poltronas antigas, plantas naturais e cheiro de cera de móveis. Subimos para o 2º andar, onde ficavam os quartos individuais. O que ele me mostrou era pequeno, mas completo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira, uma mesa pequena com cadeira, uma poltrona de leitura e um banheiro privativo. A janela dava para o quintal dos fundos, onde havia uma jabuticabeira carregada de frutos e alguns canteiros de temperos. O preço cabia no meu orçamento. Eu tinha uma aposentadoria modesta, mas suficiente para me manter independente por alguns meses. Talvez mais tempo se fosse cuidadosa com os gastos. Seu Antônio me explicou que servia café da manhã incluso no valor, que havia uma cozinha comunitária onde os hóspedes podiam preparar refeições simples e que o ambiente era familiar e respeitoso. Fechei o negócio na hora. Paguei 1 semana adiantado e recebi a chave do quarto 17. Seu Antônio me ajudou a subir com minha bagagem e me explicou as regras básicas da casa. Nada complicado, apenas bom senso e consideração pelos outros moradores. Quando ele saiu e fechei a porta atrás de mim, senti uma mistura de alívio e pavor. Estava sozinha num quarto estranho, numa situação que jamais imaginei viver, mas estava longe da humilhação, longe dos olhares de superioridade, longe da sensação constante de estar atrapalhando. Sentei na beirada da cama e chorei novamente, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Ainda doíam, mas carregavam também um pouquinho de esperança. Desfiz minha bagagem pequena, arrumei minhas roupas no guarda-roupa e coloquei as fotografias do Osvaldo sobre a mesa. Olhar para o rosto dele me dava força. Me lembrava de quem eu era antes de toda aquela confusão. Ele sempre acreditou em mim, sempre me apoiou, sempre me tratou como uma pessoa capaz e inteligente. O primeiro dia na pensão foi estranho. Acordei cedo, como sempre, mas não tinha uma cozinha familiar para preparar café. Não tinha uma rotina estabelecida para seguir. Desci para a sala comum, onde seu Antônio servia um café da manhã simples, mas gostoso. Pão fresquinho, manteiga, geleia caseira de goiaba, café forte e leite quente. Outros hóspedes tomavam café em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Depois do café, saí para caminhar pelas ruas do centro. Não tinha pressa, não tinha compromissos, não tinha ninguém me cobrando horários ou explicações. Essa liberdade súbita era ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Passei pela igreja matriz, pelas lojas antigas, pela praça onde idosos jogavam dominó debaixo das árvores. Observei tudo com atenção, tentando me familiarizar com minha nova realidade. No 2º dia, comecei a estabelecer uma rotina básica. Levantava cedo, tomava café, caminhava pelo centro, almoçava num restaurante simples, voltava para a pensão para descansar, jantava e dormia cedo. Uma vida simples, sem grandes emoções, mas também sem humilhações ou constrangimentos. Aos poucos fui me acostumando com a independência recuperada. Foi durante uma dessas caminhadas que me lembrei da Benedita, minha prima que tinha uma confeitaria pequena numa rua próxima ao mercado municipal. Não nos falávamos há meses porque as visitas tinham sido desencorajadas lá em casa, mas ela sempre foi uma pessoa querida e trabalhadora. Decidi procurá-la. Precisava de um rosto amigo naquele momento de transição. A confeitaria da Benedita era um espacinho apertado, mas charmoso, com vitrines cheias de doces coloridos, bolos caseiros e salgados apetitosos. O cheiro de canela e chocolate me trouxe memórias da infância, quando nossas mães faziam doces juntas para as festas da família. Benedita ficou surpresa ao me ver, mas me recebeu com o carinho de sempre. Contei para ela parte da minha situação,
sem entrar em muitos detalhes sobre a humilhação que sofri. Disse apenas que precisava de um tempo longe de casa, de um período para pensar sobre minha vida e meus próximos passos. Ela me entendeu sem fazer muitas perguntas. Conhecia minha natureza reservada e respeitou o meu silêncio sobre os detalhes. Foi então que Benedita me fez uma proposta inesperada. Disse que estava precisando de ajuda na confeitaria, que o movimento tinha aumentado e ela não estava mais conseguindo dar conta sozinha. Ofereceu-me um trabalho simples, ajudando na produção dos doces, atendendo clientes, organizando o estoque. O pagamento seria modesto, mas seria um complemento importante para minha renda. Aceitei na hora. Precisava me sentir útil novamente. Precisava ter uma ocupação que me desse propósito e dignidade. No dia seguinte, comecei a trabalhar na confeitaria, aprendendo as receitas especiais da Benedita, conversando com os clientes habituais, sentindo-me produtiva e valorizada pela primeira vez em muito tempo. O trabalho na confeitaria me devolveu algo que eu havia perdido: a sensação de pertencimento, de ter um lugar no mundo, de ser uma pessoa necessária e respeitada. Os clientes me tratavam com carinho, elogiavam meus doces, perguntavam sobre minha família. Era um ambiente acolhedor onde minha experiência era valorizada em vez de menosprezada. Assim foram passando os dias na pensão. Trabalho pela manhã, descanso à tarde, caminhadas ao final do dia, conversas ocasionais com outros hóspedes, leituras noturnas à luz do abajur pequeno. Uma vida diferente, mas uma vida minha, onde eu tomava as decisões e controlava minha rotina sem precisar pedir permissão ou satisfação para ninguém. Bruno ligou algumas vezes para a pensão. Seu Antônio me chamava ao telefone e eu conversava brevemente com meu filho, sempre de forma educada, mas distante. Ele perguntava quando eu voltaria para casa, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu respondia que estava bem, que precisava daquele tempo para mim, que ainda não sabia quando voltaria. Ele não insistia muito, talvez aliviado por não ter que lidar com os conflitos domésticos. Patrícia nunca ligou, nem uma única vez. Isso me disse tudo sobre seus verdadeiros sentimentos em relação a mim. Provavelmente estava feliz com minha ausência, aproveitando para dominar completamente a casa sem qualquer resistência ou questionamento. Imagino que tenha comemorado intimamente minha saída, vendo-a como vitória definitiva em sua estratégia de dominação. Foram semanas intensas de autodescoberta e cura emocional. Longe da atmosfera tóxica daquela casa, comecei a recuperar minha autoestima e minha confiança. O trabalho na confeitaria me mostrava diariamente que eu ainda era uma pessoa capaz, inteligente e útil. Os clientes me respeitavam, a Benedita valorizava minha experiência e eu me sentia novamente dona da minha própria vida. Mas algo estava por vir que mudaria completamente o rumo de toda essa história. Era uma quinta-feira chuvosa quando minha vida tomou um rumo completamente inesperado. Estava na confeitaria organizando os doces na vitrine quando um homem de terno escuro entrou procurando por mim. Ele se apresentou como Dr. Carlos Mendes, advogado responsável pelos assuntos jurídicos da família desde a época do meu falecido marido. Meu coração disparou imediatamente, pensando que alguma coisa grave havia acontecido. Dr. Carlos pediu para conversar comigo em particular. Benedita gentilmente nos cedeu a mesa dos fundos da confeitaria, longe dos ouvidos curiosos dos clientes. Ele tirou uma pasta de documentos da maleta e começou a explicar que havia questões pendentes relacionadas ao inventário do Osvaldo que precisavam ser resolvidas urgentemente. Questões que eu desconhecia completamente. Aparentemente, alguns documentos importantes não tinham sido atualizados após a morte do meu marido. O advogado explicou que havia procurado por mim na minha antiga casa, mas Bruno informou que eu estava morando temporariamente em outro local. Foi assim que ele conseguiu meu endereço na pensão e descobriu onde eu trabalhava. A situação era mais complexa do que imaginávamos na época do falecimento. Dr. Carlos abriu os documentos sobre a mesa e começou a me explicar detalhes legais que eu nunca havia compreendido completamente. Durante todos esses anos, eu simplesmente assumira que Bruno herdaria naturalmente a casa quando chegasse a hora. Era algo que sempre discutimos vagamente, sem nunca entrar em especificidades jurídicas ou burocráticas. Mas a realidade era completamente diferente do que eu imaginava.
A legislação brasileira tinha regras específicas sobre herança conjugal que eu desconhecia totalmente. O advogado me explicou pacientemente cada ponto, usando termos simples para que eu pudesse entender a complexidade da situação legal que havia se desenvolvido silenciosamente todos esses anos. A casa da Rua das Acácias, onde vivi por mais de 3 décadas, estava registrada exclusivamente no nome do Osvaldo. Na época em que compramos o imóvel, nos anos 80, era comum os maridos serem os únicos titulares dos bens familiares. Eu nunca questionei essa prática, confiava completamente nas decisões do meu marido sobre questões financeiras e documentais. Entretanto, com as mudanças na legislação ao longo dos anos e considerando que éramos casados no regime de comunhão parcial de bens, a situação jurídica tinha se tornado muito específica. Dr. Carlos me mostrou documentos que comprovavam que eu tinha direitos sobre o patrimônio que eu mesma desconhecia. Direitos que nunca foram exercidos porque ninguém me explicou que eles existiam. Segundo o advogado, como viúva, e considerando que não tínhamos dívidas pendentes nem outras complicações legais, eu era a herdeira natural e legítima de 50% de todos os bens deixados pelo Osvaldo. Os outros 50% seriam divididos entre os filhos, mas minha parte me dava direitos específicos sobre a propriedade que eu jamais imaginei possuir. Mais surpreendente ainda foi descobrir que existia uma cláusula especial no testamento do Osvaldo, registrada anos antes de sua morte, que me garantia o usufruto vitalício da casa independentemente de qualquer outra consideração. Isso significava que eu tinha o direito legal de morar na propriedade pelo resto da minha vida, mesmo que outros herdeiros possuíssem partes do imóvel. Doutor Carlos me explicou que essa cláusula havia sido inserida exatamente para proteger minha situação caso ele morresse primeiro. Osvaldo havia sido mais prudente e cuidadoso do que eu imaginava, tomando precauções legais para garantir que eu nunca ficasse desamparada ou dependente da boa vontade de outras pessoas, incluindo nossos próprios filhos. O testamento também especificava que qualquer decisão sobre venda, modificação ou transferência da propriedade dependia obrigatoriamente do meu consentimento por escrito. Sem minha autorização expressa e documentada, nenhuma transação envolvendo a casa poderia ser realizada legalmente. Era uma proteção adicional que o Osvaldo havia criado pensando especificamente no meu bem-estar futuro. Fiquei absolutamente chocada com essas revelações. Durante todos esses meses de humilhação, eu havia me sentido uma intrusa na minha própria casa. Uma pessoa tolerada por caridade familiar, alguém que dependia da generosidade alheia para ter um lugar para morar. Descobrir que eu tinha direitos legais sobre aquela propriedade foi como receber um soco no estômago e um abraço reconfortante ao mesmo tempo. Dr. Carlos continuou explicando outros aspectos da situação. Aparentemente, Bruno nunca havia consultado um advogado sobre as questões de herança após a morte do pai. Ele simplesmente assumiu que herdaria tudo automaticamente por ser o filho homem mais velho, seguindo conceitos ultrapassados que não correspondiam à realidade legal atual. Mais intrigante ainda foi descobrir que Patrícia havia procurado o escritório do Dr. Carlos alguns meses atrás, fazendo perguntas específicas sobre sucessão e herança. Ela queria saber quais eram os direitos dela como nora, se existiam maneiras de acelerar processos de transferência de propriedade e outras questões que na época pareceram apenas curiosidade acadêmica. O advogado admitiu que achou estranho o interesse dela por esses assuntos, especialmente considerando que eu estava viva e bem de saúde. Mas Patrícia havia sido muito convincente, explicando que estava apenas se informando para ajudar a família a organizar melhor os documentos e evitar problemas futuros. Ele respondeu suas perguntas de forma genérica, sem fornecer informações específicas sobre nossa situação particular. Agora, ouvindo o relato do Dr. Carlos, tudo começava a fazer sentido. Patrícia não estava apenas sendo uma nora interessada em organização familiar. Ela estava investigando maneiras de me retirar legalmente da casa, procurando brechas jurídicas que pudessem ser exploradas para acelerar minha saída e garantir que ela e Bruno tivessem controle total sobre a propriedade. A estratégia dela havia sido calculada desde o início.
Primeiro, me desmoralizou psicologicamente, me fazendo sentir incapaz e dependente. Depois, me isolou socialmente, cortando meus contatos com pessoas que poderiam me aconselhar ou apoiar. Em seguida, começou a assumir controle sobre aspectos práticos da casa, estabelecendo sua autoridade sobre o território que queria conquistar. Dr. Carlos me mostrou cópias de todas as consultas que Patrícia havia feito ao escritório. Ela perguntou sobre interdição de idosos, sobre procurações amplas, sobre transferência de bens em vida, sobre doação com usufruto reservado. Todas perguntas que revelavam um plano sistemático para me afastar legalmente da minha própria propriedade. O mais chocante foi descobrir que ela havia consultado também outros advogados da cidade, sempre com as mesmas questões. Estava mapeando todas as possibilidades legais, procurando o caminho mais rápido e eficiente para me destituir dos meus direitos. Felizmente, a legislação brasileira oferece proteções robustas para viúvas na minha situação, tornando muito difícil qualquer tentativa de manipulação legal. Dr. Carlos me explicou que eu precisava tomar algumas decisões importantes imediatamente. Primeiro, era fundamental registrar formalmente minha condição de herdeira legítima junto aos órgãos competentes. Segundo, precisávamos atualizar toda a documentação da propriedade para refletir minha situação legal real. Terceiro, era recomendável estabelecer proteções adicionais contra tentativas futuras de manipulação. Ele também me informou sobre outros bens que eu desconhecia. Osvaldo havia deixado uma conta poupança em meu nome, com recursos suficientes para me manter confortavelmente por muitos anos. Essa conta estava rendendo juros há 3 anos sem que eu soubesse de sua existência. O dinheiro era meu por direito, disponível para saque imediato mediante a apresentação dos documentos corretos. Havia também um seguro de vida que meu marido mantinha em segredo, com valor substancial que seria pago integralmente para mim como beneficiária única. Osvaldo havia sido muito mais cuidadoso com nosso futuro financeiro do que eu jamais imaginei. Ele havia criado uma rede de proteção econômica que garantiria minha independência total pelo resto da vida. Dr. Carlos me entregou todos os documentos necessários para reivindicar meus direitos legítimos. Formulários para assinar, processos para iniciar, instituições para contatar. Era muita informação para processar de uma só vez. Mas cada papel representava um pedaço da minha dignidade sendo devolvida oficialmente. O advogado também me alertou sobre possíveis reações de Bruno e Patrícia quando soubessem da situação real. Provavelmente ficariam chocados, talvez zangados, possivelmente tentariam contestar ou questionar a validade dos documentos. Era importante estar preparada psicologicamente para enfrentar conflitos familiares intensos nos próximos dias. Mas, doutor, Carlos me garantiu que minha posição legal era absolutamente sólida. Todos os documentos estavam em ordem, todas as cláusulas eram válidas, todos os direitos estavam claramente estabelecidos. Qualquer tentativa de contestação seria facilmente rejeitada pelos tribunais, especialmente considerando as evidências de manipulação que já havíamos identificado. Saí do encontro com a cabeça girando e o coração acelerado. Em poucas horas, minha percepção sobre toda a situação havia mudado radicalmente. Eu não era uma velha indefesa dependente da caridade familiar. Era a legítima proprietária da casa onde havia sido humilhada. Uma mulher com recursos financeiros próprios e direitos legais incontestáveis. Voltei para a pensão naquela noite com uma sensação completamente diferente. Não era mais uma fugitiva escondida de uma situação constrangedora. Era uma mulher que havia descoberto sua verdadeira posição e agora tinha o poder de decidir como queria continuar vivendo. O jogo havia mudado completamente, e dessa vez eu estava em vantagem. Passei a noite toda acordada, relendo os documentos que Dr. Carlos havia me entregado, tentando absorver completamente a magnitude das revelações. Cada linha confirmava que eu tinha sido enganada sobre minha própria situação, que havia aceitado humilhações desnecessárias, que tinha direitos que nunca foram respeitados porque eu mesma os desconhecia. Na manhã seguinte, quando desci para tomar café no salão da pensão, estava com uma expressão diferente no rosto. Seu Antônio comentou que eu parecia mais animada, mais confiante. Respondi apenas que tinha recebido notícias importantes,
mas não entrei em detalhes. Ainda precisava decidir exatamente como usar essas informações para recuperar minha dignidade e reestabelecer meu lugar no mundo. Passei 3 dias inteiros planejando cada detalhe do meu retorno. Não seria uma volta humilde, de cabeça baixa, pedindo desculpas por ter saído de casa. Seria um retorno triunfal, com toda a documentação necessária para provar quem realmente mandava naquela propriedade. Dr. Carlos havia me orientado sobre todos os procedimentos legais, e agora eu estava completamente preparada para enfrentar a situação. Na segunda-feira de manhã, vesti minha roupa mais elegante. Um vestido azul escuro que o Osvaldo sempre elogiava, sapatos de couro preto bem polidos, minha corrente de ouro no pescoço e os brincos de pérola que ganhei no meu casamento. Queria estar impecável para esse momento histórico. Peguei todos os documentos organizados numa pasta elegante que comprei especificamente para essa ocasião. Benedita me acompanhou até a porta da confeitaria e me desejou sorte. Ela sabia que algo importante estava acontecendo, embora eu não tivesse contado todos os detalhes da descoberta sobre meus direitos legais. Apenas disse que tinha questões familiares para resolver e que talvez não voltasse para trabalhar na confeitaria por alguns dias. O caminho até a Rua das Acácias pareceu ao mesmo tempo eterno e rápido demais. Meu coração batia forte, mas era uma pulsação diferente da ansiedade que senti quando saí de casa semanas atrás. Agora era expectativa, era determinação, era a certeza de quem possui todos os trunfos na mão e está pronta para jogá-los na mesa. Parei em frente ao portão da minha casa e respirei fundo. A jardineira que eu cuidava com tanto carinho estava abandonada, com ervas daninhas crescendo entre minhas flores preferidas. As cortinas da sala estavam fechadas mesmo sendo meio-dia, dando um aspecto sombrio para a fachada. Parecia que a própria casa estava triste com minha ausência. Toquei a campainha e aguardei. Escutei passos apressados e a voz da Patrícia perguntando quem era. Quando respondi que era eu, houve um silêncio estranho, depois o barulho de trancas sendo abertas. Ela apareceu na porta com uma expressão de surpresa misturada com irritação, como se minha presença fosse um inconveniente inesperado. Patrícia me cumprimentou friamente, perguntando se eu havia voltado para buscar mais roupas. Respondi que não, que havia voltado para ficar, e entrei na casa sem esperar convite. Ela me seguiu até a sala, claramente desconfortável com minha atitude decidida. Bruno não estava em casa. Havia saído cedo para trabalhar na oficina. Sentei na minha poltrona favorita, aquela onde sempre lia jornal nas manhãs de domingo, e coloquei a pasta de documentos sobre a mesinha de centro. Patrícia ficou de pé me observando, com aquela postura defensiva de quem espera um conflito. Disse que precisávamos conversar sobre questões importantes da família, questões que ela desconhecia completamente. Comecei explicando que havia me reunido com Dr. Carlos, o advogado da família, para resolver pendências do inventário do Osvaldo. Patrícia imediatamente ficou alerta. Seus olhos brilharam com interesse e preocupação. Perguntou se havia algum problema com os documentos, se existiam dívidas pendentes que poderiam complicar a herança. Foi então que abri a pasta e comecei a mostrar os papéis. Expliquei calmamente que a situação legal da casa era completamente diferente do que todos nós imaginávamos. Que eu possuía direitos específicos sobre a propriedade, direitos que nunca haviam sido exercidos porque eu os desconhecia. O rosto dela foi mudando de cor conforme eu falava. Mostrei primeiro o documento que comprovava meu direito ao usufruto vitalício da propriedade. Expliquei que isso significava que eu podia morar na casa pelo resto da minha vida, independentemente de qualquer outra consideração, que ninguém podia me obrigar a sair ou me fazer sentir como uma intrusa no meu próprio lar. Patrícia tentou argumentar que essas questões legais eram complicadas, que talvez os documentos estivessem desatualizados, que precisaríamos consultar outros advogados para confirmar a validade das informações. Respondi serenamente que Dr. Carlos já havia verificado tudo nos órgãos competentes, que minha situação legal era absolutamente sólida e incontestável. Em seguida, mostrei os documentos sobre minha condição de herdeira legítima de 50% do patrimônio deixado pelo Osvaldo. Expliquei que isso me dava direitos de decisão sobre qualquer transação envolvendo a propriedade, que sem minha autorização expressa,
Nada podia ser vendido, transferido ou modificado legalmente. O semblante da Patrícia mudou drasticamente. A irritação inicial se transformou em pânico mal disfarçado. Ela começou a gaguejar, tentando encontrar argumentos para questionar a validade dos documentos. Perguntou se eu tinha certeza de que estava interpretando corretamente as informações legais, se não seria melhor aguardar Bruno chegar para discutirmos todos juntos. Foi nesse momento que joguei minha carta mais forte. Disse que sabia sobre as consultas que ela havia feito a diversos advogados da cidade, perguntando sobre interdição de idosos, transferência de bens e outras questões relacionadas à minha situação, que Dr. Carlos havia me informado sobre todas as perguntas específicas que ela fez em seu escritório meses atrás. Patrícia ficou branca como papel. Tentou negar. Disse que eu estava confundindo as coisas, que suas perguntas ao advogado eram apenas curiosidade acadêmica para entender melhor questões familiares. Mas sua voz tremia, e suas mãos tremulavam enquanto ela falava. Era óbvio que havia sido descoberta em flagrante. Expliquei calmamente que havia evidências documentadas de suas consultas a múltiplos escritórios de advocacia, todas com as mesmas perguntas sobre como remover idosos de propriedades e acelerar processos de herança. Que existiam registros de suas tentativas sistemáticas de encontrar brechas legais para me afastar da minha própria casa. Nesse momento, escutamos a chave girando na fechadura. Bruno chegava para almoçar, como fazia todos os dias. Patrícia e eu nos olhamos em silêncio, cada uma sabendo que os próximos minutos seriam decisivos para o futuro de toda a família. Eu estava preparada para essa confrontação há dias. Ela, claramente, não esperava que este momento chegasse tão cedo. Bruno entrou na sala cumprimentando naturalmente, mas parou abruptamente ao ver a tensão no ambiente. Olhou para mim sentada na poltrona com documentos espalhados, depois para Patrícia em pé com expressão de terror, e perguntou o que estava acontecendo. Respondi que precisávamos ter uma conversa muito importante sobre a situação legal da nossa casa. Convidei meu filho para sentar e comecei a explicar tudo novamente, desde o início. Mostrei cada documento, expliquei cada direito, esclareci cada detalhe da minha posição legal real. Bruno escutava em silêncio, com expressão de confusão crescente, olhando alternadamente para mim e para a esposa. Quando terminei de explicar minha situação legal, Bruno perguntou por que essas informações nunca haviam sido discutidas antes. Expliquei que eu mesma as desconhecia, que o Dr. Carlos havia me procurado para resolver pendências do inventário, e foi quando descobrimos toda a situação, que durante todos esses meses eu havia me sentido uma intrusa na minha própria casa, sem saber que tinha direitos legais incontestáveis. Foi então que contei sobre as consultas secretas da Patrícia aos advogados. Mostrei as cópias dos registros que Dr. Carlos havia me fornecido, listando todas as perguntas específicas que ela havia feito sobre interdição, transferência de bens e remoção de idosos de propriedades. Bruno ficou visivelmente chocado com essas revelações. Patrícia tentou se defender, disse que suas consultas eram apenas precaução familiar, que queria entender os direitos de todos para evitar problemas futuros. Mas Bruno não era tolo. Ele podia ver a cronologia das consultas. Podia entender que elas começaram exatamente na mesma época em que o tratamento hostil contra mim se intensificou em casa. O confronto que se seguiu entre Bruno e Patrícia foi intenso e doloroso de presenciar. Ele questionou cada aspecto do comportamento dela nos últimos meses, perguntou se ela havia me manipulado deliberadamente, se havia planejado me afastar da casa usando subterfúgios legais. Ela negou tudo, mas suas explicações soavam cada vez mais fracas e contraditórias. Bruno estava devastado ao perceber que havia sido manipulado contra a própria mãe, que sua esposa havia orquestrado sistematicamente minha humilhação e isolamento como parte de um plano para assumir controle total da propriedade, que ele havia participado dessa crueldade sem perceber, ferindo profundamente a mulher que lhe deu a vida. Levantei da poltrona e disse com voz firme e calma que agora eles tinham duas opções muito claras. Podiam aprender a me respeitar e continuar morando na casa como uma família verdadeira, baseada em amor e consideração mútua. Ou podiam procurar outro lugar para viver,
porque aquela era minha casa por direito legal e por justiça moral. Expliquei que não havia negociação possível sobre essa questão, que eu não aceitaria mais humilhações, desrespeito ou tentativas de manipulação, que quem quisesse viver comigo precisaria me tratar com a dignidade que qualquer ser humano merece, especialmente uma mãe que dedicou a vida inteira ao bem-estar da família. Patrícia explodiu em gritos, acusando-me de estar inventando histórias, de estar mentindo sobre os documentos, de estar tentando destruir o casamento dela. Disse que ia contestar tudo na justiça, que ia provar que eu estava senil e incapaz de tomar decisões legais. Bruno a interrompeu bruscamente. Disse que já havia evidências suficientes de suas manipulações e mentiras. Foi então que aconteceu algo que eu não esperava. Bruno se levantou, olhou nos olhos da esposa e disse que estava envergonhado do que havia se tornado sob influência dela, que havia tratado a própria mãe de forma indigna, que havia permitido que ela fosse humilhada na casa que ela mesma havia construído com amor e dedicação. Meu filho se ajoelhou na minha frente, com lágrimas nos olhos, e me pediu perdão. Disse que havia sido cego, manipulado e cruel, que não merecia meu perdão, mas implorava uma chance de recuperar minha confiança e reconstruir nosso relacionamento, que amava a esposa, mas não podia aceitar o que ela havia feito comigo. Patrícia percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Viu que Bruno estava escolhendo ficar do meu lado, que seus planos haviam sido descobertos e que sua posição na família estava irremediavelmente comprometida. Numa última tentativa desesperada, ela me ameaçou com processos judiciais. Disse que não sairia da casa sem luta. Respondi serenamente que ela estava livre para tentar qualquer ação legal, mas que minha posição estava protegida por documentos incontestáveis e evidências claras de suas manipulações, que qualquer tribunal reconheceria meus direitos legítimos e rejeitaria tentativas de contestação baseadas em má-fé e interesse financeiro. No final, foi a própria Patrícia quem decidiu sair. Percebeu que havia perdido tanto a batalha legal quanto o apoio do marido. Fez as malas naquela mesma tarde, levou apenas seus pertences pessoais e foi morar com a irmã Marlene. Bruno não tentou impedi-la. Estava ainda processando a magnitude das manipulações que havia sofrido. Assim terminou minha saga de humilhação e recuperação. A vingança que planejei durante semanas na pensão se concretizou da forma mais poderosa possível, através da verdade e da justiça. Não precisei gritar, chantagear ou usar métodos desonestos. Simplesmente exerci meus direitos legítimos e restabeleci minha dignidade através dos meios corretos. E foi assim que uma mulher de 68 anos descobriu que nunca é tarde para recuperar sua dignidade e restabelecer seu lugar no mundo. Olhando para trás, percebo que toda essa jornada de sofrimento e superação me ensinou lições valiosas sobre força interior, justiça e a importância de conhecer nossos próprios direitos. Quando tudo começou, naquela terrível manhã de terça-feira, eu era apenas uma senhora que queria pegar um pedaço de pão na própria cozinha. Jamais imaginei que esse gesto simples desencadearia uma série de eventos que mudaria completamente minha vida e me faria descobrir verdades sobre minha família que eu preferiria nunca ter conhecido. Mas às vezes, a vida nos empurra para situações que revelam quem realmente somos e do que somos capazes. A humilhação que sofri naquele dia, quando Patrícia me bateu na mão e Bruno me disse que ela era quem mandava na casa, foi devastadora. Por um momento, senti como se meu mundo tivesse desabado completamente. Ali estava eu, uma mulher que havia dedicado décadas de sua vida ao bem-estar da família, sendo tratada como uma criança desobediente que precisava ser disciplinada. Mas essa dor terrível se transformou no combustível que alimentou minha determinação para buscar uma solução digna. Durante semanas na pensão Boa Vista, trabalhando na confeitaria da Benedita, reconstruindo minha autoestima longe da atmosfera tóxica daquela casa, eu aprendi que independência não é questão de idade, mas de atitude mental e coragem pessoal. A descoberta sobre meus direitos legais foi o ponto de virada dessa história. Quando o Dr. Carlos me mostrou aqueles documentos, quando entendi que eu possuía proteções jurídicas que desconhecia,
Quando descobri que meu falecido marido havia sido mais cuidadoso do que eu imaginava, tudo mudou de perspectiva. Eu não era uma mulher desamparada dependente da caridade alheia. Era a legítima proprietária de minha própria casa. O que mais me chocou foi descobrir as manipulações sistemáticas da Patrícia. Suas consultas secretas a diversos advogados, suas perguntas específicas sobre interdição de idosos e transferência de bens, todo o plano calculado para me afastar legalmente da propriedade. Ela não estava apenas sendo uma nora difícil, estava executando uma estratégia deliberada de dominação e controle. Durante meses eu aceitei humilhações, pensando que era apenas uma questão de convivência familiar complicada. Aguentei desrespeito, achando que era normal ter conflitos geracionais em casa. Permiti que minha autoridade fosse minada, acreditando que estava sendo compreensiva com as necessidades da família mais jovem. Que ingenuidade a minha! Patrícia havia me pintado como uma senhora senil e incapaz para justificar suas tentativas de assumir controle total da situação. Ela plantou dúvidas na mente do Bruno sobre minha competência, minha memória, minha capacidade de cuidar de mim mesma. Foi uma manipulação psicológica sofisticada que quase funcionou perfeitamente. O isolamento social que ela promoveu foi outra estratégia cruel. Cortou meus contatos com amigas queridas, desencorajou visitas de familiares, criou obstáculos para minhas atividades sociais habituais. Quanto mais isolada eu ficava, mais vulnerável me tornava às suas influências negativas e menos apoio externo eu tinha para questionar a situação. Mas a justiça prevaleceu. Quando voltei para casa com todos os documentos organizados, quando confrontei Patrícia com evidências de suas manipulações, quando mostrei para Bruno como ele havia sido enganado e usado contra a própria mãe, toda a verdade veio à tona de forma incontestável. Ver meu filho se ajoelhar na minha frente pedindo perdão foi um dos momentos mais emocionantes e dolorosos de toda essa experiência. Por um lado, meu coração de mãe se encheu de alívio ao perceber que ele havia finalmente enxergado a realidade da situação. Por outro lado, doeu profundamente saber que ele havia me magoado tanto sob influência de uma pessoa manipuladora. O perdão não foi difícil de conceder. Bruno sempre foi um bom filho que se deixou levar por uma mulher calculista e ambiciosa. Ele foi mais vítima do que algoz nessa história. Quando percebeu a magnitude dos erros que havia cometido, tomou a decisão corajosa de ficar do lado da verdade e da justiça, mesmo que isso custasse seu casamento. Patrícia escolheu sair de casa quando percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Sua saída foi a melhor coisa que aconteceu para toda a família. Finalmente, pudemos respirar em paz, sem tensões constantes, sem manipulações diárias, sem a necessidade de caminhar sobre ovos para evitar conflitos desnecessários. Hoje vivo tranquila na minha casa, respeitada pelo meu filho, valorizada pela minha neta Larissa, dona do meu próprio destino. Recuperei minha autoridade, minha dignidade, minha paz de espírito. Aprendi que conhecer nossos direitos é fundamental, mas mais importante ainda é ter coragem para exercê-los quando necessário. Esta experiência me ensinou que nunca devemos aceitar desrespeito, independentemente de quem venha. Que família verdadeira se baseia em amor, respeito e consideração mútua, não em manipulação, controle ou interesse financeiro. Que uma mulher de qualquer idade tem o direito de viver com dignidade e ser tratada como ser humano valioso. Também aprendi sobre a importância de ter pessoas confiáveis ao nosso redor. Dr. Carlos foi fundamental para esclarecer minha situação legal. Benedita me ofereceu trabalho e apoio quando eu mais precisava. Seu Antônio me proporcionou um lar temporário, seguro e respeitoso. Às vezes precisamos de uma rede de apoio para superar os momentos mais difíceis da vida. Minha vingança foi a mais poderosa de todas. Simplesmente existir e conhecer meus direitos. Não precisei rebaixar meu caráter, usar métodos desonestos ou me vingar com crueldade. A verdade e a justiça foram suficientes para restabelecer minha posição e recuperar minha dignidade perdida. Para todas as pessoas que estão assistindo este vídeo e passaram por situações parecidas, quero dizer que nunca é tarde para buscar ajuda, para descobrir seus direitos, para tomar atitudes que protejam sua dignidade.
Não aceitem humilhação pensando que é normal ou inevitável. Procurem orientação legal, conversem com pessoas de confiança, tomem as providências necessárias para se protegerem. Especialmente para as senhoras da minha idade, que às vezes se sentem invisíveis ou descartáveis. Vocês têm valor, têm direitos, têm dignidade que ninguém pode tirar. Não permitam que pessoas interesseiras ou manipuladoras façam vocês se sentirem como estorvo ou problema. Vocês construíram famílias, criaram filhos, superaram dificuldades, merecem respeito e consideração. Esta história também serve de alerta para famílias que convivem com idosos. Tratem seus pais e avós com carinho, respeito e paciência. Não se deixem influenciar por pessoas que querem criar divisões ou conflitos por interesse pessoal. Lembrem-se de que um dia vocês também envelhecerão e gostariam de receber o mesmo tratamento digno que deveriam oferecer hoje. Quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam minha história até aqui. Sei que foi longo, sei que foi emocionante, sei que mexeu com os sentimentos de muitas pessoas. Receber o carinho e apoio de vocês através dos comentários tem sido fundamental para me dar coragem de compartilhar experiências tão pessoais e dolorosas. Se vocês gostaram dessa história, se ela tocou seus corações ou os fez refletir sobre situações parecidas em suas próprias famílias, peço que se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Tenho muitas outras experiências para compartilhar com vocês. Histórias reais de pessoas reais que enfrentaram desafios e encontraram forças para superá-los. Cliquem no sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Explorem outros vídeos do canal. Tenho certeza de que encontrarão histórias que os emocionarão e inspirarão. Cada relato é uma lição de vida, uma oportunidade de aprender com as experiências de outras pessoas e se preparar melhor para enfrentar seus próprios desafios. Deixem seus comentários contando se já passaram por situações parecidas, como reagiram, que conselhos dariam para outras pessoas. Adoro ler cada mensagem, cada depoimento, cada palavra de apoio que vocês escrevem. Seus comentários me dão energia para continuar compartilhando estas histórias importantes. Curtam este vídeo se ele foi útil para vocês, se os emocionou ou se acham que pode ajudar outras pessoas. Compartilhem com familiares e amigos que possam se beneficiar dessas reflexões sobre respeito familiar, direitos dos idosos e dignidade humana. Se vocês quiserem ajudar nosso canal a crescer e trazer mais conteúdo de qualidade diariamente, considerem fazer uma contribuição através do Valeu Demais. Produzir estes vídeos dá muito trabalho, desde a pesquisa até a edição final. E os custos para manter o canal funcionando são significativos. Qualquer ajuda financeira, por menor que seja, faz muita diferença para continuar este projeto. O Valeu Demais nos ajuda a cobrir custos de equipamentos, edição, hospedagem e todas as despesas necessárias para trazer vídeos novos todos os dias. Quando vocês contribuem, estão investindo diretamente na qualidade e continuidade do nosso trabalho. É uma forma concreta de apoiar histórias que podem transformar vidas e inspirar mudanças positivas. Quero saber de vocês nos comentários. O que acharam desta história? Conhecem casos parecidos em suas famílias? Como acham que deveríamos tratar os idosos em nossa sociedade? Que conselhos dariam para pessoas que estão enfrentando situações de desrespeito familiar? Suas opiniões e experiências enriquecem muito nosso canal. Deu muito trabalho pesquisar, organizar e apresentar esta história completa para vocês. Foram horas de dedicação para trazer todos os detalhes, todas as emoções, todos os ensinamentos que essa experiência pode oferecer. Por isso, peço encarecidamente que interajam com o vídeo, que deixem seus comentários, que participem da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Fiquem com saúde, se cuidem muito e lembrem-se sempre: vocês têm valor, têm direitos, têm dignidade. Nunca permitam que ninguém os faça esquecer disso. Um beijo no coração de cada um e muito obrigada por fazerem parte da família Vovó Lembrou.